Boa noite. Oi, Oi, tudo bem? na loucura, na correria, tudo ótimo. No susto, né? Boa noite, Não é? Ivan. Boa noite, Cássio. Boa noite, turma. Dia corrido hoje, quase que eu não consigo chegar a tempo também. Ai, deixa eu pôr uma carinha fofa aqui, deixa eu ver. Vai colocar Esses um negócios de. filtro? Ai, tua cara que só. Ó, Assim, ó. Sem ai, filtro, vai. Cara que Deus me deu, tá tudo certo. tá Ai, tudo Deus. certo. Gente, chama o pessoal aí para participar com a gente Ritinha já aqui, tá aí. Cássio. que hoje o tema é muito interessante. Nós vamos tratar de um tema muito legal. A Ingrid Bagunçou. é fera para falar disso. Hoje prometo que eu vou falar pouco. A Ingrid fala mais que eu, tá, gente? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi, A Cris tá Cris. aí. Apareceu. Oi, José Domingos, tudo bem? Chama o pessoal aí para participar. Ah, adoro coração. Pode mandar Isso. coração. Dá bastante coraçãozinho aí pra gente, que é para convidar o povo, Isso aí. né? Tava assistindo a live da Luísa com o Arismar, muito boa. Vamos lá. Adoro coração. Tá Isso. atrasado? Vocês estão recebendo o áudio atrasado, pessoal? Para mim, o áudio tá chegando certinho. Para vocês, como é que tá chegando, gente? Então, para mim tá também, que a gente falou os nomes, falou coração e agora que o pessoal tá respondendo. Eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que não, acho que tá normal. Ah, então beleza. A Cris falou que tá tranquilo. Tá bom. Ai, só ajeitar esse negócio aqui que. Senão o Anderson briga comigo, né? Enquadramento, sinais. Ai, ai. Bom, gente, para quem não é aqui da minha página, eu sou Daniela Silva, sou advogada. A Ingrid é minha coach na mentoria que eu faço já há 2 anos. Ah, que bom que tá normal, José Domingos. E a gente resolveu falar com vocês aqui hoje, depois que eu assisti um vídeo dela muito interessante, que ela está com um projeto novo aí, que é o IMA, né? O Instituto. Ela vai falar um Sim. pouquinho para vocês. E ela fez um vídeo muito interessante, muito importante para esse momento que a gente tem vivido do aumento agressivo de violências, tanto domésticas, contra crianças, idosos, em geral, no próprio ambiente de trabalho, as demissões em massa que tem havido, as consequências da pandemia em si, né? E hoje nós vamos falar sobre como lidar com o assédio moral, especialmente no ambiente do trabalho, mas podemos abranger um pouquinho mais alguns outros ambientes também. Então, vou Com pedir para que a certeza. Ingrid se apresente para vocês, contar um pouquinho dela aqui para a gente, do Instituto, e aí a gente Ah, começa. vamos lá, Dani. Primeiramente, obrigada pelo convite, tá? É uma honra sempre estar aqui com você. Enfim, a gente se aproximou bastante com a mentoria, né? Muito. 2 anos juntas. 2. Obrigadão. Nossa, já 2, não é? E obrigadão, gratidão pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, coach, esse novo projeto que é o IMA, que vem de Ingrid Marques, que vem de IMA também, é para atrair seus pontos de atração. Eu trabalho com ferramentas do coach, mentoring, consultoria, psicologia, para trabalhar o que a pessoa deseja e que seja possível de conquistar, no caso, em 3 meses, tá? Então, eu fiz ferramentas personalizadas, ainda mais o conhecimento forte da psicologia,
Eu trabalho agora com isso. Mas, Ingrid, qual é a diferença do coach? O coach, ele trabalha o seu presente para uma meta futura. E eu notei com o tempo, até mesmo com você, Dani, que eu É, né? trabalhava também passado. E isso Sim, é psicologia, entendeu? E aí eu falei, opa, peraí. Então eu não estou honrando, certo? O profissional coach, que é o coach. Ele trabalha para o presente e para o futuro, ponto. Ele não dá sugestão, ele não tem o que ele vê da pessoa, ou se ele tem um know-how a mais que o cliente, ele não vai falar. Então é aí que eu entro como personal maker. Na psicologia, eu vou trabalhar a parte da psicologia, trabalho a parte da consultoria, do mentoring, para realmente realizar o que a pessoa deseja, claro. Não estou falando de ganhar 1 milhão, tá, gente? Mas para trabalhar a meta da pessoa. Tanto uma meta, um resultado externo, que seja possível, ou mesmo interno também, se a pessoa quer se desenvolver, enfim. Basicamente é isso. comigo basicamente foi mais o pessoal e o passado, né, Ingrid? Foi. Entrei imaginando ser um lado para tratar e na verdade era outro. Isso que é muito interessante no trabalho da Ingrid, porque ela não dá o caminho, ela te mostra onde buscar e descobrir o seu problema, né? Exato. Ela bate, mas bate com carinho. E quando Quando eu faço assim, ó, é, é que levou porrada. e quando ela pega, dá uma overdose de Ingrid que você sai que nem um trator. Mas é bem por aí. O trabalho dela é muito interessante e o vídeo que ela fez essa semana, foi essa semana, né? Não, semana passada. Semana passada. Semana passada. Eu achei muito pertinente porque é algo que tem acontecido muito nos últimos dias, nos processos trabalhistas principalmente, e a gente tem visto também em denúncias nas delegacias, né? Sim. E também amigos psicólogos falando sobre o tema, né? E é um Porque tema que é tabu, né? O pessoal dentro das empresas, o pessoal não comenta sobre isso. não só dentro E da mesmo empresa, aumentando, a própria mesmo aumentando pessoa o não salário, admite estar vivendo aquilo, né? exato, começa por aí. Exatamente. Então, a própria pessoa, ela não tem consciência. Aí a gente pode entrar em vários aspectos de violência, certo? A doméstica, Uhum, a pessoa fala, ah, mas ele só fez aquilo, ele me ama e tudo mais. E aí, a parte corporativa, a pessoa também não tem o conhecimento. Ou, às vezes, acredita que o assédio moral, às vezes, acha que é de uma forma, mas muitas vezes é de outra. Então, eu exato. acho que muito o sentido da live é trazer o que é, o que não é. Porque eu vejo que as pessoas têm o tabu e as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Então, é legal para esclarecer mesmo, sabe? E as pessoas confundem muito isso também, né? Porque até estava lendo uma sentença essa semana de uma juíza, não vou me recordar o nome, acho que é da segunda região, num processo trabalhista. Ela, inclusive, usou um termo muito popular. Ela diz que nós estamos na geração mimimi. Tudo é motivo para pedido de indenização, para discussão, para pedir, para tentar obter alguma vantagem, né? Falando assim, mais simples para as pessoas entenderem. Eu trabalho muito isso na questão do direito civil quando vem as ações para indenização por dano moral, que é algo que se confunde muito com o assédio moral, né? Mas eles têm uma diferença. E Qual que é? a diferença é que assim é uma diferença muito tênue, tá? O dano moral ele acontece esporádico. Já o assédio ele é feito no local de trabalho, né? A pessoa utiliza da hierarquia para praticar aquele assédio, o xingamento, a humilhação. Legal, Tem que que é ser uma a conduta frequência, né? reiterada, tem que ser uma conduta reiterada. O dano moral, ele pode ser um fato isolado. Pode ter acontecido uma única vez e
ter repercutido, mas ele precisa ter sido presenciado por outras pessoas ou ter chegado a conhecimento de outras pessoas a ponto de causar um dano à identidade subjetiva da pessoa. Entendi. E o assédio moral, ele precisa de comprovação. É algo muito importante. E a frequência é algo que é recorrente. Ele não é algo que acontece esporadicamente. Por quê? Nós sabemos que, só para você introduzir no tema, eu vou fazer uma breve introdução aqui da questão do direito. Toda e qualquer empresa, ela tem diretrizes que os funcionários devem seguir. Muitas vezes essas diretrizes, elas são um pouco rígidas. E a forma de serem tratados, os funcionários entendem ou subentendem como se fosse um dano moral, como se fosse uma ofensa. E às vezes não é. É só a forma e a diretriz daquela empresa. Entendi. É isso que tem que ser observado. Se aquele tratamento recebido foi realizado com o objetivo de apenas corrigir uma conduta errada do funcionário e de chamar a atenção dele para cumprimento das normas e diretrizes daquela empresa. E isso pode acontecer de forma esporádica. O assédio já é diferente, é algo que é recorrente, né? E nem sempre é praticado pelo superior hierárquico, pode ser por um colega de trabalho, mas envolve uma série de outras questões nesse âmbito aí do psicológico. O dano moral já não afeta tanto quanto o assédio moral, que eu acho que é a parte que você vai poder falar melhor, né? É o que eu costumo falar com o pessoal que trabalha em empresa, enfim, eu acho que independente se é assédio ou dano, você tem que definir limite. Sim. Independente se é uma pessoa hierarquicamente igual a você ou acima de você, mas você tem que ter primeiro consciência, e eu falo isso muitas vezes realmente para o pessoal que é mais jovem, que entra, que às vezes fica tímido, não sabe. Então, isso é definir uma meta. É saber que tipo de comportamento que você não aceita, sabe? Porque o que eu costumo falar, Dan, há várias formas de você se comunicar. Sim. Há várias formas. Pode escolher diversas formas. Mesmo que seja um assunto delicado, um assunto que você não gosta de falar, que você se sente tímido, enfim, se posiciona. Ponto. Porque aí que tá. Porque eu vejo que muitas vezes acontece o assédio, a pessoa fica sem graça, a pessoa não sabe lidar, e aí, às vezes, a pessoa, né, chama de agressor, certo? O assediador, ele vai, talvez, querer abusar mais. Então, quando você põe o teu primeiro limite, fala, opa, peraí, até aqui eu aceito, depois daqui não. Você entendeu? E aí, o que que acontece? Acredito que a pessoa comece a se posicionar para mostrar o limite. Sim. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, é o ponto mais importante, né? É o ponto mais importante. É legal a gente comentar também aquele caso da Dani Calabresa. Sim. Né? Esse eu tô meio por fora, eu não sei muito, então comenta aí para mim. Mas é do assédio sexual, né? Que eles costumam falar. Sim. O famoso teste do sofá. Isso, mas é o quê? A pessoa, o agressor, ele vai... O pessoal que está aí, me corrija se estiver errado. Lu, me corrija se eu estiver errado. A pessoa pede, o agressor pede para fazer, o assediador pede para fazer algo, e se não fizer, é como se fosse uma ameaça, sabe? Se você não fizer tal coisa, você não vai ter a promoção. No âmbito sexual, né? Você quer dizer. O assédio sexual, ele é nesse âmbito. O objeto de troca que o assediador recebe para dar aquela vantagem para a pessoa é um favor sexual ou algo ligado à esfera sexual. Esses dois pontos, sexual e moral, os dois primeiros pontos limite. Ponto.
Esse é o primeiro fator de tudo. Observa o tipo de comportamento que é o tipo de comportamento da pessoa, do assediador, e o qual comportamento que você quer ter. E pontue. E aí a comunicação é infalível. Você tem que saber se comunicar. Uma comunicação objetiva e clara e firme. Sim. Ponto. Voltando para o assédio moral. Outro ponto também. Ingrid, a minha estagiária, desculpa, gente. Ingrid, eu fiz várias vezes, a pessoa continuou. O que é interessante? Chamar sempre um psicólogo para ver, lidar com isso. Eu acho isso extremamente importante. E, dependendo do caso, chamar uma pessoa da empresa mesmo. No caso, até para, te interrompendo um pouquinho, até para compreender se realmente é uma situação de assédio. Exato. Se não é só aquela situação de correção de rota. Exato. Aí tem um ponto. Eu acho que eu vou colocar uma situação aqui, porque, infelizmente, gente, porque eu vou levar a sério, vocês me levam realmente de boa. Infelizmente, tem o lado da pessoa que é assediada, e a gente vê isso, e acho que como advogada, você deve ver muito isso trabalhista. Muito. Acho que até o próprio advogado ele tem que entender o cliente, não é? Porque é muito complicado para entender, mas... É assim, realmente está sendo, sim, assediada, sim, e muitas vezes tem pessoas de má fé. Infelizmente. Infelizmente, eu posso falar para você... E aí tem o terceiro ponto, tem a pessoa que não sabe o que está acontecendo. Você entendeu? Entre o terceiro ponto. Então, por isso que é importante ter uma pessoa que auxilie. Isso é fundamental. Compreender a situação. É como eu disse da sentença dessa juíza que disse da geração mimimi. Por quê? Tanto na esfera trabalhista quanto na civil, que é a que eu atuo bastante, as pessoas veem num mero aborrecimento, às vezes a pessoa está de mau humor naquele dia, entendeu uma chamada de atenção como um assédio. E aí ela já vê naquela situação uma possibilidade de ganho financeiro. Que é o que a gente chama no direito de sensibilidade exacerbada, exagerada. A pessoa tá muito sensível. Tudo para ela é motivo de dano. Infelizmente, gente, na seara trabalhista, tá chovendo ações de pessoas com má fé. E essas pessoas precisam entender que o assédio moral tem que ser comprovado. Ele não é presumido. E aí tem um ponto. Por acontecer muito disso, e também disso sair nos jornais, as pessoas que são realmente assediadas, elas não se sentem também à vontade. Porque muitas vezes elas vão falar assim, mas será que a pessoa vai acreditar em mim? A pessoa ela se fecha, porque a pessoa que é assediada, ela tem vergonha de se expor. Ela se sente culpada, né? Ela se sente culpada. Então, assim, e aí quando vê essa forma, uma pessoa fazendo, expondo e tudo mais, e muitas vezes for de má fé, muitas vezes, claro, também não é, mas às vezes ter cuidado e empatia pelo outro, sabe? A gente vê muito disso também, a pessoa que quer receber em cima do outro, sabe? Infelizmente, é isso que acontece. E olha, infelizmente na seara trabalhista, não só em relação ao assédio moral, mas em relação a todas as questões trabalhistas em si, nós vemos que isso acontece constantemente. E a questão da banalização do dano moral e agora do assédio moral no trabalhista está trazendo prejuízos imensos para quem realmente é vítima. Porque a pessoa que não é vítima e vai lá com o objetivo, com a intenção de falar assim, nossa, aquela empresa tem condições de me pagar, vou enriquecer a base disso. E se esquece que, apresentando uma queixa dessa, não sendo comprovado, o assédio ele é considerado crime. Se a pessoa não comprova, ela vai responder por falsa comunicação de crime.
Nossa. É algo muito sério, é muito grave isso. É por isso que a pessoa precisa tomar bastante cuidado e entender se realmente aquele fato é um assédio moral. Porque se não foi um assédio moral e trouxer um prejuízo para a empresa, além de responder pelos prejuízos materiais e morais, porque a empresa também pode sofrer dano moral diante da... Boa noite, Luiz e Arismar! Diante da situação que chega a conhecimento dos outros, denegrir a imagem da empresa, a empresa pode solicitar dano moral contra aquela pessoa. E além disso, exato, tem a repercussão criminal, que é a falsa comunicação de crime. A pessoa precisa exato, tomar muito cuidado com isso. Não é simplesmente chegar lá e falar, eu sofri o assédio moral. Ela precisa compreender exato, o que é o assédio moral. Por isso que acredito que a juíza falou desse termo mimimi, e por isso que eu retorno a falar que aí entra no ponto, que tem as pessoas de má fé, tem as pessoas que são realmente assediadas, e tem aquela pessoa que não sabe. Então, vai buscar auxílio, vai entender, sabe? Vai buscar informação com pessoas que trabalham com isso. Esse eu acredito que seja realmente um dos pontos primordiais para quê? Para saber qual caminho seguir. E não se prejudicar, né? Não se prejudicar, saber fazer tudo certinho, coerente, com um profissional do lado. Sim. Por isso que eu falo, a pessoa está sendo realmente assediada. Vai buscar uma pessoa do RH, departamento pessoal, o seu líder, por exemplo. Vai buscar ajuda. Isso dentro da empresa, para entender o que está acontecendo, para uma pessoa acima não estar sabendo. Ah, mas é na mesma ala do que eu. Busque de outra. Mas busque alguém. Outro ponto, busque por fora. Além de um amigo, um familiar, para entender, uma ajuda psicológica. Porque as pessoas que são realmente assediadas, elas criam realmente um trauma. É um negócio assim, muitas das pessoas não colocam, tem mais a tendência de ficar guardada com aquela vergonha interna para elas, se sentindo culpadas, entendeu? E muitas realmente elas não conseguem nem até definir o limite de tanta vergonha. Então, esse que é o ponto, sabe? Eu enxergo muito por isso. Oi, Si, tudo bom? Oi, Simone. É uma coisa gente, que... Podem perguntar, fiquem à vontade. E assim, o que é interessante a gente linkar também, que o assédio moral, ele é considerado uma violência emocional, né, Ingrid? Pode, inclusive, repercutir na vida pessoal da pessoa, pode gerar algumas outras consequências muito graves. Sim, pode repercutir na vida pessoal, dependendo de outro trabalho também. Se a pessoa não trata isso, não cuida disso com carinho, porque sempre vai achar que é culpado. Então, por exemplo, às vezes fala assim, eu falei de tal maneira, ou fui com um vestidinho mais apertado, então a culpa foi minha. Não foi sua. Você entendeu? Então, por isso que você tem que saber bem, você tem que definir, você tem que ter conhecimento. Esse é o ponto, porque isso vai afetar na sua vida profissional, não naquele lugar que você está trabalhando, mas pode afetar em outros que vier. Vai afetar na vida de relacionamento, no momento que tiver, afeta na vida pessoal. Então, isso é bem importante mesmo. Tem que dar atenção. Tanto que o assédio moral, além de violência, ele é considerado como uma patologia da organização do trabalho. Né? E por isso a atenção é muito voltada para a questão da prova em si, para identificar se aquela atitude pode ser considerada como assédio ou não. Porque sim, muitas empresas adotam algumas posturas mais rígidas no trato com os funcionários por causa dessa chuva de ações indenizatórias que está acontecendo. As empresas precisam se resguardar também. É verdade, mas eu costumo falar assim, sofreu assédio, qual a data, qual o dia, o que aconteceu, qual foi o e-mail, como foi, precisa ser palpável. Você entendeu? Precisa enxergar onde foi isso, o que aconteceu.
Aquilo foi direcionado para você, aquele ato foi direcionado para você em específico. Não pode ser direcionado para uma terceira pessoa, tem que ser direcionado para a pessoa em específico. Exato. Outro ponto, foi repetitivo isso, sabe? Vem com constância, todo dia a pessoa grita, a pessoa fala alto, a pessoa xinga, como é que é? Sabe? Então, tudo isso que eu costumo falar é anota, anota, porque isso, querendo ou não, são provas, né, Dani? Sim. São provas. E outro ponto, sempre esteja alinhado com uma pessoa dentro da empresa referente a isso. Eu não sei a porcentagem, mas acredito que mais de 70% das empresas têm canais de denúncias. Hoje a grande maioria das empresas, até as pequenas empresas, tem procurado auxílios profissionais para atender esses profissionais, né? Não raras vezes o profissional já vem doente, né, com um problema emocional e acaba interpretando aquela atitude como um assédio. E na verdade não é. Ó, a Si tá falando que ela, pelo jeito, ela teve o assédio. E não anotou. E não anotou. É muito comum acontecer na rede bancária, com os bancários. Exato. Inclusive, eu estou com uma cliente que ela sofreu muito com isso. Então, isso é um ponto. Então, assim, às vezes tá tensa, às vezes não anota, ou às vezes fala assim, esse daqui a pessoa nem vai levar a sério. Esse daqui não é o suficiente. Você entendeu? Então, anota, é importante. Porque se realmente for um assédio sexual, vão ter várias provas, porque como é repetitiva essa situação, então vivíamos sob gritos. É normal, é um dos pontos do assédio moral. É uma das agressões. Isso é bem interessante. Então, isso daí, assim, dá para ter uma testemunha. Se é um grito que uma pessoa, várias escuta. Então, assim, se esse líder que grita, ele grita com vários, como é que funciona? Ele grita com uma pessoa, mas o que faz gritar com uma pessoa? E não gritar com o outro. Você entendeu? A pessoa que é assediada, ela precisa entender isso. Você fala assim, mas peraí. E pedir ajuda para um terceiro dentro da empresa, sabe? Para compreender se a conduta daquela pessoa é assim ou não. Porque assim, você me falou assim, isso é comum com os bancários. Isso muito comum, muito comum. Aí a minha pergunta é, como é que dentro, se a Simone quiser comentar, como é que é dentro do ambiente? E será que eles olham como comum? Será Na verdade, eu acho que é comum não faz potencializar o líder que está gritando? É muito doido isso. É muito louco porque, assim, na verdade, o que eu acho que vem acontecendo agora, as pessoas estão despertando para isso, principalmente na rede bancária. Ouço muitos relatos de pessoas, funcionários muito antigos de banco, que em reuniões acontecem essas humilhações, com apelidos pejorativos, com... estão falando aqui, a Patrícia falou que é uma questão de imediatividade da Dani Calabresa. Não vejo como imediatividade, até porque o assédio moral ele é repetitivo. Ele, no primeiro acontecimento, foi sexual, né? É diferente. Né? O assédio sexual ele não precisa ser concretizado. O ato sexual não precisa ser concretizado. Ele pode ser tentado. É diferente. E ele pode acontecer uma única vez. O moral não, é como a gente diz, é repetitivo. Precisa identificar se aquela situação ela está se repetindo ao longo dos dias, ao longo dos meses, se aquela conduta é só com aquela pessoa, se outras pessoas não sofreram com aquilo, se não eu não sei nos termos técnicos da psicologia, se não é o caráter daquela pessoa que é o chefe, pode ser implícito daquela pessoa a forma de tratar. Porque tem pessoas que não têm trato com as outras, né? Chega falando, gritando, e aí porque, precisa assim, compreender.
as pessoas lideram, infelizmente, tá indo, isso acontece. As pessoas têm líderes que são narcisistas. E aí lideram, às vezes, pelo medo, pela agressividade. E, infelizmente, olha que coisa louca, você pode pensar no Hitler, fazer muito disso. As pessoas vão atrás. Sim, porque vem como um As ótimo pessoas vão líder. atrás. Como ver ótimo líder. É muito doido isso. Você entendeu? Então, será que no bancário, como é que é o comportamento daquele líder? 2, 3 achavam, nossa, que loucura, e o resto achava que era comum. Ah, banco, banco é assim mesmo. Quantas empresas eu não escuto assim? Ah, tal comportamento. Ah, é normal aqui. Leva como normal. E às vezes pode ser uma forma de assédio. Sim, Você entendeu? É muito doido isso. E aí a outra pessoa vai falar, não, mas isso é assédio. Imagina, não é. Então é importante você também definir o que é e o que não é para você, sabe? Lembrando, como a gente falou, que até a parte falou que ela entendeu a parte do assédio moral, que é repetitivo. sim, tem que Isso é acontecer repetitivo, constante. tem que acontecer constante. Então, esse ponto é primordial. Gostei da pergunta, Paty. Podem perguntar mais, tá? A gente vai conforme as perguntas. Luiz estava aí, não sei se ele está aí ainda. Voltando na questão dos bancários, que eu acho que é um exemplo muito clássico, eu me recordo muito de uma pessoa dizer que nas reuniões, quando não atingiam as metas, assim pode falar, eles têm metas a cumprirem, e quando não atingiam as metas, existem alguns líderes que costumam dar apelidos pejorativos, colocar castigos O bullying. humilhantes, o bullying, O bullying. um castigo muito humilhante para aquela pessoa, gritar, humilhar aquela pessoa na frente de outras. Às vezes, já ouvi relatos de fazer a reunião apenas para dizer: fulano é incompetente, não atingiu a sua meta, fulano é isso, fulano é aquilo. Isso é um assédio moral. Sim. Pode ser que, se acontecer uma única vez, ao invés de assédio moral, ser qualificado como um dano moral, porque, como eu disse, a linha é tênue. O que precisa analisar são os requisitos, né? Sim. Mas se a conduta é reiterada especificamente com aquela pessoa, às vezes o agressor aí ele faz com várias pessoas. Pode ser um assédio moral coletivo, ou ser da índole do líder. É o que eu costumo falar, gente. A água do mar é salgada em todo lugar. Então não Todo existe esse lugar. papo. Ah, eu sou assim na empresa e sou em casa de outra forma. Não é. Não, a Não é. pessoa é o que é. Uma página, você vai ver que é tudo igual. Pode até enganar todo mundo a página. A Simone está falando aqui que não tinha muito tempo para pensar nisso. Na verdade, é assim que funciona no banco. Eles não dão tempo para os funcionários pararem e pensar. A máquina tem que girar. A Simone, quando saiu do banco, virou uma nova mulher, praticamente. Exato, é uma nova mulher, porque essa questão do assédio, ela fecha a pessoa numa redoma, né, Ingrid, de medo, de culpa. É medo. Mas aí na questão da Simone, de banco, é o assédio, são as metas surreais. Isso é uma forma de assédio, a meta surreal. É uma forma. É uma forma. Já aconteceu, já estava numa empresa que falava assim, mas você chegou nisso? Faz mais um pouco. Aí a pessoa vê que você está acabada. Aí adivinha. Ah, você consegue. Aí você vai lá e você se matava. Ah, não, mas faz mais um pouco. Ah, não, faz. Isso é o quê? É A um pessoa, assédio. você está chegando do seu. Você está No seu passando limite. do seu limite, não é? Então, isso no mundo corporativo é muito comum também acontecer. Imagina isso em banco. O banco, então, deve ser extremamente muito pior. Ah, Súlia aí. Eles fazem isso na frente até de clientes, imagina, entre eles somente. Eu já presenciei alguns casos assim, principalmente em banco público, Caixa Econômica Federal, é normal. Infelizmente, a palavra normal dói dizer
para quem atua na área, dói dizer que é normal. Não deveria ser, mas é o que a gente presencia. E aí você conversa com a pessoa, tenta orientar, é aquele medo. Ai, mas eu acho que não é isso. Ele estava de mau humor. E é triste quando a Simone fala assim, a gente não tinha tempo. Você entendeu? Então você vira e fala assim, presta atenção. Quando uma pessoa fala assim, eu não tinha tempo, imagina o quanto o ambiente era tóxico. O quanto A pessoa não exigia tinha dela. tempo. Exato. O quanto que ela não fala assim, pô, peraí, 1 minuto, é coisa de 1 minuto. Eu tô sofrendo um comportamento abusivo? Sim ou não? São segundos, né? Assim, de Você despertar. entendeu? Então, é bem interessante porque você vai vendo algumas empresas que, se você for notar a possibilidade de ter assédio moral, você pode observar pelo ambiente de trabalho. Exatamente. Como é que é a meta, como é para bater meta, como é que é a forma. A meta é exposta para todo mundo. Como é que o líder ele vai ficar sabendo daquela meta se foi batida ou não? Como é que a pessoa, como é que o líder motiva? Porque é engraçado, tem motivo que é inspirador, que inspira e tudo mais, que vai lá, que é da forma corporativa, tá junto, mas também tem líder que é na porrada. Entendeu? É virar. E tem outro estilo também, tem o da porrada assim, vai, faz, competente, vê se fazendo melhor, não sei o quê. Ou da comparação, mas aqui, o fulaninho faz melhor. Ou tem aquele que tá disfarçado de ovelhinha, que é assim, você fez isso daqui, mas você consegue mais. Aí passa uma semana, não, mas você consegue mais. Você sempre pode mais. Legal, mas consegue mais. Você fez Você pouco, entendeu? você tem capacidade de fazer mais. Você tem capacidade, mais, mais, mais. Que eu acredito que acontece no banco, sabe? No banco, Aí, indústria automobilística, indústria, acontece muito. exato. Chão de indústria, o que esses o que esse pessoal de chão de indústria sofre de assédio e não entendem que é um assédio e acabam adoecendo, é como a Simone disse, não tinha tempo para pensar. Não tinha tempo nem em casa, porque a pessoa está tão intoxicada que em casa ela não consegue pensar também. Exato. Né? E como você disse, é importante analisar o ambiente de trabalho. Também com o pessoal de telemarketing acontece muito, porque eles têm uma meta altíssima a bater. Você viu o que a Paty falou? A gente tinha minutos contados para ir no banheiro. Sim, a minha prima trabalha com telemarketing, ela tem 3 minutos contados para ir no banheiro. 3 minutos. Contados. E é assim, é uma vez na parte da manhã e uma vez à tarde. Não pode mais. É horrível. Mas é como você disse, para identificar tudo isso, precisa analisar também o ambiente de trabalho e as pessoas daquele ambiente. É o ambiente, você tem que observar isso. Como é que é o ambiente? É harmônico? É tóxico? É a pessoa quando entra, as pessoas ficam olhando assim, sabe? Então, quando você entra num ambiente de trabalho, você consegue observar isso. Porque muitas vezes o assédio ele não é só com uma pessoa, né? Exato. Então, assim, normalmente o líder ele não faz isso com uma apenas. Ele vai fazer com mais. Já teve episódio. Você entendeu? O líder ele tem episódios disso. Então, assim, observa, analisa. Como é que é o liderado falando com o líder? Existe o respeito. Existe o respeito. Existe o medo. Eu já peguei cliente minha, barato. Ela achava realmente, não que eu fazia assédio, tá? Mas ela achava que a importância dela, olha que doideira, gente. A importância dela era ela passar medo para as pessoas. Então, o que ela fazia? Ela era uma simpatia, tudo mais, mas ela era extremamente exigente. Extremamente exigente. E eu falava, por que você quer ser respeitada dessa forma?
Porque eu falei assim, o que te motiva para isso? Boa noite, Mo. O Oi, que te Mônica. motiva? E aí ela falou assim, foi o jeito que eu aprendi, mas não é dessa forma que faz? Você entendeu? Muitos agem assim. Eu tinha um cliente que era São, assim, são me tratava padrões. dessa forma. Ele me tratava como se eu fosse exclusiva dele, tinha que atender no momento dele. Ele gritava e eu, por anos, ele foi meu cliente durante anos. E aquela Daniela aceitava. Por quê? Eu pensava assim, poxa, ele é meu cliente, eu tenho que aceitar, eu não posso bater de frente. E não é assim que funciona. Você tem que mostrar para a pessoa que para ela ter a Mas sua contrapartida, ela não precisa ser engraçado. daquela forma. Até às vezes a própria pessoa, ela não sabe. Que ela No está caso sendo dessa agressiva. ela não sabia, porque eu via que ela falava um jeito sério, comigo era uma coisa, e falava um jeito sério com o marido, um jeito incisivo com as crianças, e eu falava, por quê? Você entendeu? Eu falava assim, peraí, aqui ela tá querendo mostrar uma coisa, mas que o marido é de um jeito, que o filho é outro, com certeza que os funcionários é do mesmo jeito. Você entendeu? E aí ela falou, foi o jeito que eu aprendi. Se eu for de muito sorriso, as pessoas não vão me respeitar. É o Olha que mito, né? doideira. De que É um para você ser mito. respeitado, você não pode estar no Exato, mesmo nível que a pessoa. Você tem que sempre estar acima. exato. E a Então, assim, filosofia muitas vezes. empresarial hoje tem mudado, porque não É, existe mais essa de o líder estar acima nossa, e as pessoas vêm atrás. Não. quantos casos assim agora vem assim, na mente, veio na cabeça daquela pessoa, aquele líder extremamente racional, sem sorrisinho, não pode desviar. Se for para emocional, Ingrid, desvia da meta. Não é assim, porque que os Chega a ser lideranças têm que ser demitido. Chega a ser sabe? demitido, né? E eu falo, gente, que, que conhecimento, know-how mais antigo, arcaico, não é? Falei assim, peraí, vamos trabalhar, porque acredita que vai perder o respeito. É uma crença. Você entendeu? E aí que você fala assim, mas que isso aí tem a ver, às vezes, com assédio. Porque muitas vezes, se for depender da pessoa muito séria, não sei o quê, às vezes vai para agressividade, aí quando vai ver, pode cometer alguma. Vai estar cometendo algum tipo de assédio também. Então, muitas vezes, os líderes, alguns deles não têm conhecimento. Não tem. Eu falo isso real. Alguns não têm esse tipo de conhecimento. Quando eles vêm trabalhar, falam assim, nossa, eu fazia tal coisa. Então, muitas vezes, o líder não sabe, muitas vezes, o ambiente potencializa essa agressividade. Muitas vezes, o ambiente, ele faz com que as pessoas, na parte bancária, não fale isso e fica mais potencializado essa situação. Então, você tem que ver várias... A situação da pessoa que é assediada e da pessoa que comete o assédio. E o Entender isso. ambiente. E o E o ambiente também. ambiente. Isso é muito sério. E quem potencializa esse ambiente a estar dessa forma? Cadê o RH? Entendeu? Cadê o CEO? Cadê o vice? Como é que funciona isso? Qual é a comunicação disso que não está vendo? Os canais de denúncias, existe? Não existe? É realmente ouvido? Então tem. Gente, vocês conseguem entender? Não é assim, a pessoa, o assediador, é um conjunto Por por trás da trás situação. por trás dessa situação. Então, são vários detalhes aí. São vários detalhes. Então, É, a gente tem um. precisa entender. Você que está dentro de uma empresa, dentro de uma área, observa seu ambiente, como é que é o seu ambiente. O que potencializa a pessoa ser dessa forma? Ser com você, não ser com outro, ser com todo mundo e ninguém fala nada. Porque isso acontece, gente, e é o mais comum, infelizmente. Ou, Faz às sentido? Eu vezes, tô falando? muito sentido, porque é o que realmente acontece em alguns setores, né? Principalmente no bancário, nas indústrias. Acontece muito. Hoje a filosofia empresarial tem mudado, tem
evoluído muito, inclusive a sociedade tem sofrido uma... Ingrid? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Porque deu uma travada aqui na Ingrid. Oi, gente. Vocês estão... Tá tudo certo? Oi, a Ingrid caiu, gente. Vamos ver se ela volta. Tá ouvindo, Mônica? Tá tudo certinho? Acho que é a internet da Ingrid que tá com problema. Vamos ver se ela volta aqui. Convido a chamar ela de novo para entrar. Mas é preciso, como a gente estava dizendo até a Ingrid vir, observar o ambiente. Muitas vezes, acho que a internet da Ingrid caiu, esperando ela se conectar novamente. Esperando ela entrar aqui. Muitas vezes a pessoa que se sente assediada, ela tá com uma sensibilidade muito exacerbada, muito alterada por alguns outros problemas. Ah, Ingrid, oi. Vamos entrar? Não tá entrando. Eita! Tá difícil hoje a internet. Opa, gente! Voltou! A internet hoje não quer colaborar com a gente. Ai, que desespero! Menina, eu atendi uma cliente pelo celular e aí eu não consegui para pôr para carregar, porque estava em outro lugar. Então foi bateria. Foi bateria. E aí eu estava carregando no laptop, mas aí, enfim, não sei, acabou a bateria, não aguentou, enfim. Mas vamos lá. Bom, mas vamos lá. O pessoal estava elogiando bastante a live, dizendo que está sensacional. Então, vamos continuar aqui. Como a gente estava falando, a questão do ambiente. Muitas vezes, o ambiente, se você observar, ele não ocorre nenhum tipo de assédio com nenhuma pessoa. Os superiores, eles não têm características de assediadores. E aquela pessoa que se sente assediada, por estar com algum problema psicológico, alguma coisa, alguma questão pessoal mal resolvida, ela entende alguma situação como um assédio. Isso é comum acontecer também, né, Ingrid? Isso também, infelizmente, isso também é comum. Por isso que eu comum. Busque ajuda dentro da organização. E fora da organização. Fora e dentro. Às vezes buscar, eu falo sempre da terapia, fazer terapia, buscar auxílio de um advogado especializado nisso também, dependendo do caso, e buscar sempre alguém dentro da empresa. Porque se for um fato que a empresa não coaduna com aquele fato, a empresa vai adotar alguma medida. Certamente, sim. A empresa não vai ser conivente com uma pessoa que pratique esse fato. Teve um ponto que a Paty falou assim, mas existe a etiqueta corporativa. Foi a Mônica. Foi a Mônica? Foi. Aí eu viro e penso assim, todo mundo é a favor dessa etiqueta corporativa? Porque todo mundo é todo mundo. E todo mundo, eu acho difícil. Eu acho que a etiqueta corporativa que ela comentou aqui é que, assim, tem um padrão a ser seguido, né? Entendi. Eu entendi hoje... como etiqueta corporativa, o pessoal passa o pano, vamos se dizer.
Entendeu? Existiu muito isso. Hoje, como eu te disse, com a evolução da sociedade, a divulgação maior que tem tido dos direitos, os debates que estão acontecendo, até mesmo as ações discutidas judicialmente, essa chuva de ações sem fundamento está trazendo uma racionalidade, um entendimento maior para os empresários. Sim. Tanto que muitos buscam coaches para vir trazer treinamento para empresas. Você pode nos exemplificar isso. Exato. Empresas com 5, 6 funcionários oferecem treinamento para evitar esse tipo de situação. Por quê? A mentalidade da sociedade tem mudado. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Por isso que existe muito mais canais de denúncias. O pessoal está mais aberto para isso. Então, é mais comum que isso aconteça. É o que a Cis escreveu aqui. As pessoas são disciplinadas a acharem isso tudo normal. Esse assunto assim, é normal. Que eu trouxe da cliente, mas eu faço isso, é normal. Eu faço isso com meu filho, eu faço isso com meu marido, eu faço isso com a empresa. É normal. Não, não é normal. O que faz ser normal para você? Aonde você aprendeu? Porque as pessoas, assim, elas não criam isso do nada. Isso vem padrão, dela. Isso vem. É um padrão que ela aprendeu familiar, com alguém. Você entendeu? Então, assim, da onde que vem? Qual é essa crença? O que ela acredita que é normal, que muitas vezes não é? Para quebrar isso, porque, infelizmente, algumas pessoas não têm esse conhecimento. E vou falar a real, alguns fazem de propósito, sim, mas outros não. Muitos podem fazer 2, 3, de virar e falar, não vou mostrar minha parte pessoal, minha parte emotiva, porque vai desviar de meta. E a pessoa precisa bater meta. Gente, quanto pego disso? Um monte. Você entendeu? Então, às vezes, o próprio líder, ele tem essa barreira, ele não tem esse conhecimento. E aí você fala assim, mas tá falando que você pegou casos de líderes que estavam talvez fazendo o assédio? Sim, talvez. E eles não tinham o certo conhecimento. Por quê? Não teve alguém que falou para ele na empresa, não teve alguém que falou, opa, peraí, isso daqui tá errado. Onde você pegou isso? Com quem você falou que isso é certo? Então, é muito importante trazer esse conhecimento. Sim. Você entendeu? Tanto para os líderes, gente, quantos treinamentos tem falando disso? Quantos? Mas é para pegar, assim, cada líder mesmo, né? Ir lá, dar uma palestra, falar sobre assédio. Não, é sentar com cada líder. É pegar uma pessoa especializada e falar, vem cá. Na conversa você nota, gente, sobre isso. Você percebe pelo porte da pessoa, pelos sinais da pessoa, pela forma como ela te trata, pela forma como ela trata qualquer pessoa, até mesmo um fornecedor, né? Você consegue perceber isso. Eu tive uma empresa que eu trabalhei, que agora que eu lembrei, que falavam assim, nossa, a pessoa saiu da empresa, olha como ela tá muito mais bonita. Você acredita? Porque falavam assim, que a pessoa ela entra, trabalha tanto, que acaba não se cuidando na vida pessoal, que acaba só pensando em trabalho. Aí você vira e pensa assim, caraca. É verdade. Aquele ambiente tão incrível. Será que não era um ambiente tóxico? Por exemplo, era um ambiente que eu adorava. Era um ambiente que eu adorava trabalhar. Você entendeu? Mas aí, depois que eu ouvi, agora, né, pensando. Eu falei assim, será que não era? Você entendeu? Quando alguém fala assim, nossa, as pessoas saem de lá e saem muito mais felizes. Como é que era o ambiente? Será que era incrível mesmo? Então, muitas vezes você se ilude, né? Exato. Porque às vezes você está num ambiente que é tóxico, só que na verdade você acha que é incrível. Você entendeu? Tem esse outro ponto. Que eu costumo falar, é disfarçado de ovelhinha branca e fofa, sabe? Mas, na verdade, será que é?
Qual é o tamanho do estresse? Como é que é feita a forma de cobrar meta? Como é que é a cobrança de meta? Como é que é a comunicação do líder para o liderado? Muitas Como vezes é que o ambiente enxerga isso? isso vem de forma disfarçada. Eu estava me recordando aqui agora, gente, vou entregar a minha idade, mas tudo bem. No comecinho da faculdade, eu trabalhava numa loja de móveis importados na cidade vizinha, na parte administrativa, e a dona tratava diretamente com a gente não tinha superiores, era direto com ela. E ela é extremamente exigente, não era uma pessoa com trato educacional nenhum, não tinha papa na língua, o que ela tinha que falar, a forma como ela tinha que falar, se ela fosse para falar palavrão, ela falava na frente de quem quer que fosse, e ela falava sempre em gritos, sempre aos gritos. Eu trabalhei lá quase 2 anos, eu saí de lá com uma gastrite, que eu saí pesando 46 quilos. Foi. Eu saí pesando 46 quilos, isso. Eu estava fazendo faculdade, ela queria que nos dias de eventos, que ela era cheia de fazer coquetéis e não sei o quê, eu faltasse à faculdade para participar dos coquetéis, porque ela não queria contratar garçonete. É. Até o dia que eu percebi que aquilo era prejudicial para mim, falei, não vou. Só que naquela época, eu jamais imaginei que seria assédio moral. A gente nunca, é como a Mônica disse, uma pessoa diz, entende que aquilo é normal, né? É isso. É bem isso mesmo. Agora que eu estava analisando essa para minha mim era fase. o máximo trabalhar naquela loja, móveis vinham da Itália, eu tinha contato com gente do mundo inteiro. Uma adolescente de 21 anos trabalhando numa loja. Eu chegava bem tarde, e minha mãe falava assim, eu tô rezando pra você sair da empresa. Eu tô rezando, porque aí tudo muda, né? Tudo muda a forma como você é em casa, Muda tudo. a forma como a pessoa te exige. Você vai respingar isso na sua vida pessoal. E como? Você vai respingar. Como eu disse. Eu tive uma gastrite que eu cheguei a desmaiar lá na loja. Meu pai teve que me buscar. Fui direto pro pronto-socorro. Esse dia minha pressão era bem mais nova. Minha pressão chegou a 18 por 11. Que eu via assim escuro. E aí minha mãe falava, meu Deus. E eu falava, não, eu gosto de trabalhar. E a gente é tão... E era a forma do líder fofo falando mais. Ela vinha com atrativos. Vou te dar participação nos lucros, vou te dar um presente. Vamos fazer uma comemoração. E aí, não sei o quê. Aí você fala assim, mas espera aí, a culpa é só do líder? Não. Você aceitou. De virar e falar assim, peraí, até onde vai meu limite? Você entendeu? Você tem que saber teu limite. Você tem que Tem compreender. que saber até onde você vai também. Porque aí depois é fácil falar, o líder ficou exigindo tal coisa. Mas peraí, você também não tem voz, você não tem posicionamento para falar? Você entendeu? Você não é obrigado a fazer. Se você está percebendo que estão abusando de você no local de trabalho, você tem total liberdade para chegar e falar. Para mim, aqui é o meu limite. Não, e às vezes você não tem essa noção de, estão abusando de mim no trabalho. Você vai falar, você tinha a noção? Claro que não. Eu falava, nossa, a pessoa confia em mim, confia no meu trabalho. Mas é assim, é ter limite do teu corpo, do seu organismo, da sua mente. É você se respeitar em primeiro lugar. Eu falo isso porque conheço um monte de gente que trabalha por reconhecimento, sabe? Essas coisas. Então, assim, até onde você, como pessoa, se respeita? Esse é um outro ponto. Isso aí é motivo para uma outra live, né? Com certeza. Aí, a gente tem para um outro caminho também, né? Que não é o assédio, mas é assim, o quanto você se respeita também. E às vezes tem o quanto você se respeita e depois você vai falar que isso também é assédio, né? Pode acontecer também. Não seria um autoassédio? Auto. A gente poderia, né? E infelizmente, o que eu tô falando isso, Dani, as pessoas não têm consciência.
As pessoas fazem isso não Analisando agora, a gente conversando, eu voltei lá há quase 20 anos atrás e fui lembrar. Ela me fazia acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, para chegar na loja para receber os containers que vinham da Itália. Sim. Quantas vezes eu tinha que vir embora com o carro da loja, com a caminhonete da loja, passar no depósito, pegar móvel pesado sozinha e levar para a loja. E assim, era minha obrigação. Ela colocava como se fosse minha obrigação. Ela falava de um jeito fofo, mas se eu não fizesse, eu teria uma penalidade. É um assédio. Só que a gente não entende isso. E era uma coisa reiterada, e não só comigo, com todas as funcionárias. E ela gritava não só na presença das funcionárias, ela gritava na presença de clientes. É isso que as pessoas precisam entender, a diferença do assédio moral com o dano moral. Sim. A reiteração, a forma como acontece, o ambiente, né? E as consequências. Exatamente. As consequências. E como lidar com isso? Como entender? Busca psicológica, busca de uma pessoa dentro da corporação, da onde você está. Buscar por validar isso, a informação. E buscar por canais de denúncia, mas ter validações palpáveis em cima disso. Uhum. Deixa eu te falar, a internet vai bugar a gente, não vai não? Não, acho que não. Eles estão deixando? Ixi, eu cheguei a fazer uma live com a Marta aqui de 1h50. Você jura? Quando o assunto assim, vai. Sim? Cheguei a fazer 1h50 com a Marta. Não, cheguei a fazer. Quem faz sempre, exatamente, Mônica. É um dos requisitos para reconhecimento do assédio moral. É a reiteração da conduta. Ela não pode ser isolada. Ela tem que acontecer sempre. É como se fosse uma perseguição. É a chamada perseguição. Às vezes a pessoa fala assim, estou sendo perseguida pelo meu chefe. E aquilo pode ser, além de uma simples perseguição, pode ser um assédio moral. Tem que observar essa questão. Né? Tem que observar. E observar também se ele já praticou com outras pessoas, se não, se é a primeira vez. Como que acontece? E eu vou falar agora outro ponto também, tá? Que aí não é sobre assédio moral, mas são de ambientes agressivos. Também tem. Você vai ver que o ambiente da empresa é agressiva. Muitas vezes. Falam que a Ambev é bem agressiva, a indústria. A indústria automobilística é muito agressiva. Indústria automobilística. Então, assim, você vai ver quando a pessoa vai entrar no mundo corporativo, numa situação, eu falo, você viu a parte cultural da empresa? Como é a empresa? Não é a empresa que te escolhe, é você que escolhe. Exato. Então, quais são os seus valores? O que você busca, sabe? Porque tem ambiente que é mais calmo, tem ambiente que é mais agressivo. Tem, então, o que muito. você quer? Tem um ambiente que é mais animado. Você entendeu? Então, o que você busca que está alinhado com a sua essência, que está alinhado com você? Esse é um outro ponto também. Porque muitas vezes uma pessoa não está acostumada a lidar num ambiente agressivo. E aí ela vai... É assim. As empresas americanas, normalmente, por exemplo, posso citar duas aqui da região. Valeo e Eaton. São empresas que trabalham com peças automobilísticas. Elas têm uma filosofia mais agressiva com os funcionários. Por quê? São empresas americanas. E o tratamento é estilo americano, é seco. Você tem que cumprir aquela meta. O chefe é extremamente assim, não tem aquele negócio de, eu sou igual a você. Não, sempre sou superior, você me obedece, você faz, pronto. É o burro de carga que você tem que cumprir. É assim que funciona.
Então, Exato. esse ambiente, essa filosofia da empresa, pode ser um assédio moral? Pode, mas aí depende muito da configuração também, né? Depende muito da configuração também. Mas é o que a gente fala, tem que ser uma forma repetitiva. Uma forma que a pessoa se sinta constrangida, uma forma repetitiva, uma forma que a pessoa se sinta intimidada, constrangida, e aí Humilhada. humilhada. Então, aí é uma forma de você considerar assim como assédio. É, a pessoa tem que observar esses pontos, porque se for meramente a filosofia da empresa e as diretrizes, isso não se Exato. configura como um assédio moral. A empresa pode ser mais rígida. E você tá aí, você é mais sensível, então o ambiente não é para você. Você precisa analisar. Você precisa ter essa consciência. O que você espera de você para a empresa, sabe? Você está disposta a trabalhar nessa empresa? Você consegue se enxergar nela? Como é que é o ambiente? Pontua, escreva, sabe? Eu acredito que é muito importante você escrever para validar mesmo. Para validar o que que você quer, o que você busca do seu ambiente de trabalho. Acredito que esse é o principal, é o ponto, é que se limita. É que você define até que comportamento você quer que faça com você, que comportamento você, até onde você vai com o outro. Qual é a forma de brincadeira, o que você aceita, o que você não aceita. A tua forma mais rígida, se posicionar, como é que é, o que você aceita com você. Então é importante você ter sempre essa consciência. Sempre. E observar também se você está cumprindo as diretrizes daquela empresa. Exato. Porque, como você disse, muitas vezes a pessoa se sente assediada, é criticada pela forma como ela se veste. Tanto que várias empresas hoje adotaram como princípio básico o uniforme. Às Sim, vezes a pessoa ouve algum comentário, uma chamada de atenção por causa da vestimenta e interpreta aquilo como um assédio. Porque é exato. comum, as pessoas têm que saber. Por exemplo, eu como advogada, eu não vou chegar ao fórum de top, tomara que caia, e shortinho. O juiz não vai me deixar entrar no fórum. Como já aconteceu aqui, a juíza barrou uma advogada que estava com uma saia muito curta. É questão de bom senso também. A pessoa tem que saber o bom senso, ela tem que ter o equilíbrio para entender se aquela chamada de atenção foi ou não um assédio. Se ela estava descumprindo uma diretriz da empresa ou não. Sim, Porque o com assédio, certeza. ele vem sem motivo. Exato. O Isso é assédio, um ele ponto não tem motivo. fundamental, gente. Isso escrevam. O assédio vem sem motivo, não é culpa nenhuma da pessoa que é assediada. Isso tudo faz parte do outro, não dela, né? Exatamente. É Então, bem por isso que é importante a pessoa, a gente está focando bastante nisso, por quê? Por causa da questão que a gente comentou no começo, da gama de ações buscando indenizações indevidas. exato. Começou com a questão do dano moral lá por não haver registro na carteira de trabalho, outras questões trabalhistas, porque não depositou o FGTS. Gente, sinceramente, vai te trazer um prejuízo? Vai, mas emocional? Creio que não. Um prejuízo financeiro, um prejuízo na sua aposentadoria, mas é reparável. Você entrou Sim, com a reclamação trabalhista, você resolve o problema. Agora, isso, para mim, na minha humilde opinião, como advogada, isso não configura dano moral. Tanto que o cliente que já me vem com essa, ai, doutora, porque eu tenho direito, eu vi aí na jurisprudência, eu pesquisei lá no Google, que porque não registrou minha carteira, eu tenho direito a dano moral. Desculpa, eu não vou fazer seu processo. você vê, né? Você Infelizmente, existe. sente se a pessoa está intencionada a prejudicar ou se realmente é verdade. Foi o que eu falei, são três pontos. A pessoa que realmente é assediada, a pessoa que é má fé e a pessoa que não sabe. E que precisa buscar Exatamente. informação, sabe? Que fica perdida
que se sente parada, estagnada, mas também não busca informação. O primeiro ponto é buscar informação sobre o que está acontecendo, né, na empresa, com você, tem que buscar ajuda. Dani, vamos finalizar, que eu tenho um Vamos, atendimento. porque já passamos bastante, senão a gente vai continuar daqui, a gente passa para o assédio sexual, para os Exato. sabotadores e vamos embora. Exatamente. Mas eu acho que o mais importante a gente já deixou claro aqui para o pessoal, que é a questão dos pontos básicos da identificação do assédio e as consequências para quem faz uma falsa denúncia. Exatamente. É isso que as pessoas precisam ter em consciência. As pessoas têm que estar atentas e se a pessoa acha que é do direito dela, busca ajuda psicológica, busca ajuda de um advogado, vai atrás do seu direito, sim. Eu acho isso um fator essencial, ir atrás, tem os canais de denúncia, vai buscar ajuda, porque realmente a pessoa que é assediada não tem culpa de absolutamente nada. E existem meios de se comprovar isso. O Ministério Público do Trabalho mesmo instaura a investigação, faz-se assinatura de termo circunstanciado, de termo de ajuste de conduta. Existem meios para a pessoa comprovar realmente aquilo. E é importante a procura da ajuda, não só psicológica, mas de um profissional do direito para saber se realmente é o assédio. E pedir ajuda, né, auxiliar tudo isso. Ingrid. Perfeito, meu amor. Obrigada. Desculpa, de novo. Acabou minha bateria. Normal, Desculpa. A internet hoje já não queria colaborar com a gente, mas essas coisas acontecem. Foi muito bom, muito produtiva. Queria agradecer muito. Você está sempre topando as minhas loucuras aqui. Gratidão, sempre juntas. O que precisar é uma honra. Tá bom? Com certeza. Em breve a gente marca mais. Pode deixar. Pessoal, muito obrigada, viu, para quem escutou a gente aqui, quem estava interessado no assunto. Obrigadão pela companhia. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.